No atleta campeão, a gente acredita que os pais são parte do time. Então tudo isso acontece porque os pais eles não recebem orientação. Então imagina o seguinte, o atleta, quando ele começa numa modalidade esportiva, ele é orientado, certo? Então ele tem lá o treinador. O treinador, por sua vez, ele se formou na faculdade, ele fez diversos cursos para dominar o conhecimento que ele tem. Porém, um pai de atleta, ele chega lá, coloca o filho dele no esporte e ele simplesmente não recebe orientação do que fazer, do que não fazer, do que ajuda, do que atrapalha. Então aquele pai, ele vai copiar o comportamento que ele enxerga ali na arquibancada. E o que a gente vê na arquibancada, muitas vezes, é um show de horrores. Pais gritando, xingando árbitros, né, sendo péssimo exemplo para o filho. E aí esses pais que chegam de paraquedas, que nunca foram atletas, eles vão acabar copiando esse comportamento, o pior comportamento possível. E quem sente, no fim das contas, é o atleta, é a criança, é o adolescente. Então, no atleta campeão, a gente acredita que os pais são parte do time e eles precisam de orientação. Então, a gente tem um manual da arquibancada para pais, onde a gente vai ali orientar justamente o que você deve fazer, o que você deve evitar, né, porque se eles não forem orientados, eles vão fazer coisas que tá no consciente coletivo. Então assim, quando eles cobram o filho, por exemplo, você tem que dar mais de si, você tem que correr mais rápido, você tem que ter mais coragem. Eles acreditam, ao fazer isso, eles estão ajudando os seus filhos, quando na verdade eles estão atrapalhando. Por quê? Simplesmente porque o atleta, aquela criança, não enxerga o pai e a mãe como treinador, enxerga como pai. Então, quando uma orientação vem por parte do treinador, o atleta assimila e corresponde. Quando aquela mesma orientação vem por parte do pai, ele entende que ele não está sendo o suficiente e aquilo começa a afetar a autoestima da criança. E as consequências só para você ter uma ideia, eu vou dar um dado aqui para vocês bem interessante. A cada 10 atletas, esses dados são dos Estados Unidos, a cada 10 7 desistem do esporte antes dos 13 anos de idade. E de quem que é a responsabilidade? São dos adultos. Esse dado, ele comprovou que as crianças desistem do esporte porque o esporte deixou de ser divertido para eles. Ou seja, aquela pressão, essa cobrança, ao invés de aproximar e levar à alta performance, afasta. E 85% desiste do esporte até os 15 anos de idade. Então imagina se a gente não tivesse toda essa intervenção negativa dos pais, quantos, atletas a gente teria aí, competindo em altíssimo nível, né. Agora, isso acontece por culpa dos pais? Eu não diria que é culpa dos pais, eu diria que eles não são orientados, então eu acredito verdadeiramente que todos os clubes, todas as equipes deveriam se preocupar em trazer os pais com orientação, né, com limites, explicando e trazendo os pais, porque muitos clubes fazem o oposto, eles simplesmente fecham as portas, não orientam e aí a gente vai para um outro, para um outro problema que é excesso de abuso de poder, abuso sexual que no esporte, infelizmente é algo muito comum, sabe. Então a gente vai para esses 2 extremos. Então minha dica aí para quem está assistindo é: tenha os pais a seu favor, jogando no seu time e não contra você. Muitos fecham as portas porque os pais às vezes causam problemas e a gente sabe disso. Agora, eles vão causar problema se eles estiverem da porta para fora, sabe. Se eles estiverem da porta para dentro e serem orientados, eu não estou trazendo uma utopia aqui, mas a chance de você ter esses pais a seu favor aumenta bastante. Atleta campeão, a gente não trabalha com a criança, com o adolescente, sem a dos pais. Não existe trabalho psicológico para crianças e adolescentes sem participação dos pais. Isso simplesmente não existe, né. Como que a gente trabalha com os pais? Não é que a gente vai fazer sessão, terapia com os pais, a gente vai justamente orientar, né. Porque muitos pais assim: "Ah, meu filho está desmotivado, meu filho não tem confiança, meu filho não treina o suficiente". E quando a gente vai ver o outro lado da história, não é bem assim. É porque o pai, ele tem as suas crenças, ele acredita que o filho tem que treinar daquela determinada forma, e aí quando ele percebe que o filho dele às vezes tá brincando, ele tem um jeito diferente de treinar, né, ele é um pouco mais relaxado, conversa um pouco mais no treino, o pai fica desesperado falando: "Meu filho não está servindo para ser atleta, porque ele tem que se comportar dessa forma". E não é bem assim.
Cada criança vai ter a sua aptidão, vai ter a sua forma de comunicar, a sua forma de treinar, e o importante é que o pai entenda essas características e trabalhe a favor disso.